Vamos abrir em Provérbios, capítulo 8, versículo 12. Vou orar aqui. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Papai, eu clamo a Ti da Tua graça e da Tua presença. Peço a Ti, Senhor, vem com a Tua unção e a Tua misericórdia neste momento, Senhor. Pai, que não venha eu falar, Senhor, mas que o Senhor possa falar em cada um, Senhor, cada um de nós, em nome de Jesus. Senhor, eu peço a Ti, Deus, tira todo o ladrão da palavra, Deus, toda falta de atenção. Deus, a palavra não é nossa, mas a palavra é Sua, Pai. Que nós possamos, que possa haver em nós reverência, Pai, a Tua palavra, Deus, que é ela que transforma e liberta, em nome de Jesus. Amém. No Provérbios, capítulo 8, versículo 12... Provérbios, capítulo 8. Vou abrir aqui que eu não abri. Vou desligar aqui, senão daqui a pouco toca as trevas aqui. No 12. 8, 12. Deixa eu abrir aqui. 8, 12, depois eu vou ler o 16 também, tá? No 12. Achei. Eu, a sabedoria, habito com a prudência. Moro, né? Com a prudência. E acho ciência nos conselhos. Aí, 16. Se quiser olhar no telão aqui, eles vão colocar aqui ainda hoje. O 16 fala assim... Provérbios também, tá? Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quanto mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Então, dois versículos aqui falando, ó. Primeiro ele fala: eu, a sabedoria, habito com a prudência. E acho ciência, com prudência, e acho a ciência dos conselhos. Aí ele fala lá no outro lá, que é melhor ter a sabedoria do que ouro. E melhor ter a prudência do que a prata. Né? Irmãos, vamos lá. Há situações que vão surgindo na nossa vida, e nós precisamos agir com prudência. O que é prudência? Vai surgir uma situação. Está surgindo uma situação. Deus é bom, vai nos alertar. E o que eu vou fazer? Antes das coisas acontecerem, eu vou lá e vou resolver. Antes de embolar, bagunçar tudo, eu vou lá e vou resolver. Eu não vou deixar para depois. Por quê? Porque, o que ele está falando aqui para mim e para você? Ó? Eu, a sabedoria, aí eu quero ter sabedoria. Eu falo, ai Deus, me dá sabedoria. Ele fala lá em Tiago, né? Quem tem falta de sabedoria, peça ao Senhor que lhe dá liberalmente. Então fala, Deus, me dá sabedoria. Eu preciso de sabedoria para resolver isso, para fazer isso. Aí Deus vai e surgem situações. Para que eu quero a sabedoria, então eu vou agir com prudência. Não deixe nada para depois, em nome de Jesus. Deus é fiel na nossa vida. Só que tem coisa que Ele deixou para mim resolver. Ele deixou para você resolver. Em nome de Jesus. Hoje a água da van baixou, né? A água lá do radiador, né? Do arrefecimento lá. Aí eu lembrei, estava quente, não dava para mexer, né? Aí eu lembrei, falei assim, bom, vou parar. Tava na hora de parar já, a hora do almoço. Coisa simples, né? Aí eu parei. Aí eu falei, bom, eu vou ter que sair mesmo, então eu saio, vou lá e compro a água. Eu cheguei na porta de casa, esqueci a água, voltei, fui buscar. Falei, se eu não buscar depois... Irmão, coisa simples, bestinha. Não aconteceu nada, né? Mas só um exemplo. Às vezes, tem situações que Deus vai nos avisando.
As situações vão nos avisando, as situações à nossa volta. Aí eu, Deus, me ajuda, socorro, eu quero resolver isso aqui. Aí surgem situações para que nós tenhamos sabedoria. Onde está a sabedoria? Em agir com prudência. Você sabe, faz negócio com alguém. Sabe que a pessoa tem um certo comportamento. Seja prudente naquela questão. Chega primeiro. Ó, já sabe como é que é fulano. Não deu para mudar, tem que fazer a situação ali. Chega primeiro. Deus quer nos abençoar. E tem situação que Ele deixou para que eu e você possa viver na graça dEle. Aí eu preciso de sabedoria. E aonde está a sabedoria? Na prudência. Aí eu não sou prudente, aí o que acontece? O negócio entorna tudo, bagunça tudo o negócio, e depois a gente não sabe como resolver. Vamos pular lá, aí o 16, olha o que ele fala. 16. A gente vai já para os outros versículos. Ó, quanto melhor é adquirir sabedoria do que o ouro, e quanto mais excelente adquirir prudência do que a prata. Então o que ele está falando para mim, para você? É melhor que você não tenha dinheiro, mas se você tiver sabedoria, geralmente não é por acaso, né? Quem tem dinheiro geralmente tem sabedoria também. Errada, negligente, que a gente vai ver aqui, errada ou não errada, fora da vontade de Deus, fora vai para o inferno com o dinheiro, mas usou algum tipo de, a gente já vai ver, já usar isso aqui, usou algum tipo de sabedoria para adquirir o dinheiro. Foi errada? Foi certa? Mas agiu com sabedoria. Mas o que ele está falando para mim aqui, para você? Melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quanto mais excelente, adquirir a prudência do que a prata. Então, eu tenho dinheiro? Não tenho, mas tenho sabedoria. O que a sabedoria faz? Ela vai evitar um montão de problema. Tem hora que surge lá uma situação, tem gente que tem dinheiro, muito dinheiro, mas às vezes não tem a saúde, e o dinheiro dela não pode comprar a saúde. Mas se ela tivesse agido com sabedoria, ela não tinha gastado a saúde. Vamos lá? No Mateus 7:24. Vou abrir aqui também. Mateus 7:24. Então eu preciso ter sabedoria. A sabedoria está morando, está habitando lá com a prudência. Mateus 7, versículo 24. Ó. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as cumpre, compará-lo-ei ao homem... Não, peraí, pulei aqui. Não, Perdão. E desceram a chuva, 25. E desceu a chuva e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve... E não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. Aquele que ouve essas minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva e correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa, e caiu e foi grande a sua queda. Olha só, o que a gente sempre fala nessa parte aqui? Toda vez que eu quiser algo bom, vai custar mais caro. Ou eu vou pagar agora, ou eu vou pagar depois, mas não tem jeito.
Não dá para correr do plantio da vida. Olha só, a experiência que eu sempre falo do emprego. Eu estava lá trabalhando na freguesia do Ó, numa gráfica. Tava bem. Aí saí de lá e vim para uma outra gráfica aqui pertinho, aqui do lado aqui, ali em cima no Leonor. Não estava no lugar certo. O que eu estava querendo? Eu estava querendo uma coisa. O que eu queria naquela ocasião? Eu queria comandar uma máquina. Não estava preparado exatamente. E tudo que eu ia fazer... Aí surgiu a oportunidade. Ó, não, vem para cá. Você vai comandar essa máquina. Só que para mim era o tempo. E para Deus não era o tempo. Deu tudo errado. Eu queria adiantar as coisas. Fiz o quê? Construir logo na areia. Deu tudo errado. Deus tinha algo novo, algo diferente para me ensinar. E eu queria naquela ocasião ir para lá. Irmãos, muitas vezes o que a gente quer? A gente quer adiantar algo na nossa vida. A maioria das vezes. Não, vamos adiantar isso aqui. Vamos adiantar. Irmão, quando a gente adianta, você acaba construindo na areia. E eu preciso entender que a chuva vai vir. A tempestade vai vir. Ou eu pago agora, ou eu cumpro o que eu tenho que cumprir agora, ou eu vou cumprir depois. E depois pode custar mais caro para mim e para você. Porque vai vir a chuva. O tempo que gastou é mais ou menos assim. Você vai comprar algo. E você compra algo, geralmente tem que pesquisar, né? Porque tem coisa que você compra e você paga caro e não presta. Mas aí você vai comprar algo. Aí você fala assim, não, ó, essa aqui custa R$1, essa caneta custa R$1. Mas tem essa aqui que custa R$2, ela dura mais, não sei o quê. Aí você fala assim, não, eu vou comprar essa aqui. Aí acaba. Aí você vai gastar de novo. Por quê? Porque foi insensato. O que eu preciso entender? Que o vento vai vir, não seja insensato. Deus nos dá a capacidade para resolver as coisas. Olha só, o menino lá falou assim, pai, estou cansado de ficar debaixo do seu aqui. Me dá aí minha herança. Preciso da minha herança. Aí o que ele fez? Falou assim, não, tá bom, você quer? Foi lá, gastou tudo que tinha. Quando ele voltou, gerou uma consequência, não gerou? Ele ficou sem nada. O pai deixou de cuidar dele? Não. Mas ele já tinha gastado a herança. Eu acredito que o pai não ia desamparar ele, mas ele tinha gastado tudo quanto ele tinha. Eu acredito que ele não ia ficar sem nada, porque o pai ia arranjar um jeitinho lá de dar alguma coisa para ele. Ó, filho, você gastou tudo que você tem, vou pôr você aqui nessa casinha aqui, você não vai ficar sem nada. A gente sabe que está se tratando de outro assunto, né? Está se tratando da salvação, dele voltar para Deus, né? O comparativo da parábola, né? Dele voltar para Deus, acertar a vida. Mas não fala que ele ganhou o anel, ganhou roupa. Mas não fala em nenhum momento que restituiu a fazenda. Perdeu. Desmoronou tudo. Jesus, estou me afundando aqui. Me ajuda. Homem de pequena fé, porque duvidasse? Deu a mão e levantou Pedro. Mas afundou. Jesus vai nos socorrer? Vai, mas gera consequência. Então o que eu preciso entender? Ser prudente nas coisas da minha vida, nas coisas da sua vida. Seja prudente, chega na frente. Vai lidar com fulano, vai lidar com ciclano, vai lidar com dinheiro, vai lidar com negociação, chega na frente. Vai lidar com a sua vida, chega na frente. Por quê? Porque se eu for prudente, eu vou me cansar um pouco mais num período. Mas também eu vou colher o fruto lá na frente. Por quê? A chuva está aí todo dia. A tempestade está aí todo dia. E geralmente a gente recebe o conselho logo. Deus vem com a misericórdia dele, envia a palavra e nos dá o conselho. Aí eu não quero ser prudente e gera consequência. Olha só.
Só para mim falar aqui, Lucas 16, versículo 3. Vamos lá. Lucas, olha só. Lucas, então eu preciso ser prudente. Vou chegar já. Tô chegando já. Lucas 16, versículo 3. Lucas 16, 3. Eu vou ler o 16, 3, mas o que eu quero falar está no 8, tá? Essa passagem aqui, ó, a parábola do mordomo infiel. E o mordomo disse consigo: que farei? Pois que o meu senhor me tira a mordomia. Cavar eu não posso. Quer dizer, né? Cavar buraco e tal, eu não posso. Já estava numa idade que não dava mais. Não posso. De mendigar, tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. Aí ele começa. O que está acontecendo aqui? Tem lá o mordomo. O que o mordomo fazia? O mordomo, ele cuidava de todos os bens do senhor dele. Ele cuidava de tudo. Então, tinha alguém devendo, ele negociava com os bens do senhor dele, vamos colocar patrão. Ele negociava. Então, o patrão dele fala assim, o senhor dele fala assim, ó, o que está acontecendo? Você está acabando com a minha riqueza. Você não vai ser mais meu mordomo, não. Avisou ele. Aí ele fala assim, o que eu vou fazer agora? Porque cavar eu não posso. Mendigar não dá. Irmão, olha só. E louvou, aí ele fala assim, olha o que ele vai fazer. Sei o que hei de fazer, versículo 4. Quando for... Obrigado, filho. Quando for desapossado da mordomia. Eu sei o que hei de fazer para que quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. Quem vai receber eles? O pessoal que deve para o senhor dele. Aí o que ele faz? Ó, a astúcia do cara. A astúcia é errada, obviamente, né? E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua conta. E, assentando-te, já escreve 50. E aí ele vai. Aí disse o versículo 7. E disse depois ao outro: e tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse: toma a tua conta, escreve 80. Tá entendendo o que ele está falando? Mais ou menos assim. O Flor tem lá as pessoas que tem que pagar ele. Aí fala assim, aí tem um empregado lá. O empregado fala: não, quanto você deve? Obviamente que ele sabe de tudo que as pessoas têm que acertar com ele. Aí ele fala: não, quanto você deve? Não, deve 100. Então faz o seguinte, marca 50. Vou marcar 50 aqui para você. E o senhor não sabe do que o outro está fazendo. Anota 50 aí, beleza? Beleza. Aí o outro, quanto você deve? Não, deve 80. Deve 100. Marca 80 aí, vamos marcar 80 para você. Aí faz lá o recibinho, né? Porque ele vai deixar a mordomia, ele não vai mais cuidar daquilo. Mas aí quando o cara que está devendo chegar lá, é uma propina, né? Vamos colocar no dia de hoje. O cara pega lá e fala assim: não, aqui ó, tá marcado 80 aqui, eu devo só 80. Não, não é 100 não. Aí o outro: não, você não deve 100, deve só 50, que tá anotado aqui. E ele faz essa artimanha. O que eu quero falar com isso? No versículo 8. E louvou aquele senhor. O injusto louvou, ele admirou. Por quê? Louvou
aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Meu irmão, presta atenção. Ele usou a prudência para fazer o que era errado. Aí ele vem e fala assim, ó, os filhos deste mundo, e louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente. Aí ele fala, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Meu irmão, Deus é fiel na sua vida. Tem gente que não ora, que não conhece a Deus, mas age prudentemente. Você fala assim, fulano, você vai fazer isso? Não, não vou, fulano, vai me causar problema. Fulano, mais ou menos assim. Fulano, de manhã, né? Eu paro, né? Aí, fulano, vambora, que eu tenho que tomar o meu remédio. Vambora, não demora não. Tá bom, já vou, fulano. Irmão, é assim, é verdade, isso é fatos reais. Sabe o que acontece? Deixa eu te explicar uma coisinha. A pessoa não serve a Deus. Ela não é crente. Ela nem crê. Ela fica até com medo de alguma coisa. Mas ela sofreu alguma coisa que ela tem que mudar o comportamento dela. Eu sofri alguma coisa que eu tenho que mudar o meu comportamento. Deus não quer que eu sofra, mas eu só vou se eu sofrer. Ele não fala, não vem pelo amor, mas vem pela dor. Isso aí não é versículo bíblico, é um dito popular. Mas às vezes, tem gente que nem morrendo vai. Tem gente que nem morrendo vai. Morre e não entendeu o que aconteceu. Deus vai falando, vai um monte de coisa. Irmão, o que nós precisamos entender? Eu e você estamos no mundo espiritual. O diabo, ele quer matar, roubar e destruir. Ele está só esperando uma brechinha. Está só esperando uma situação. O que eu preciso entender? Põe aí a primeira citação aí, o João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ele vai nos ensinar todas as coisas. Aquele Consolador, o Espírito Santo. Põe o próximo, por favor. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele vai ajudar, só isso, obrigado. Ele vai ajudar as nossas fraquezas. Você não está sozinho, não. Mas o que eu preciso entender? O cara aqui, do diabo, ele estava sendo prudente. Ele falou, não, eu vou granjear aqui, vou pegar, esse deve 50, eu vou falar, ele deve 100, vou falar que deve 50. Aí ele fala, os filhos deste mundo são mais prudentes que os filhos da luz. Meu irmão, em nome de Jesus, seja prudente, não deixa o diabo te roubar, não. Às vezes a gente está aqui, daqui a pouco a gente não está mais. E o diabo quer roubar aquilo que é nosso, as coisas que a gente está fazendo, a nossa saúde. Às vezes a gente fala, sabe o que é? Vou falar aqui na palavra. Deus vai nos ajudar. Olha só, põe aí para mim, Samuel. Põe o Samuel aí. Então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha o leão e o urso, e tomava a ovelha do rebanho. E eu saía após ele, e o feria, e livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava a mão da barba, e o feria e o matava. Vai, filho. Assim feria o teu servo o leão como o urso. Assim será com esse circunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou o exército de Deus vivo. 37, por favor.
Disse mais: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Meu irmão, em nome de Jesus, você está querendo outro leão para se fortalecer? Ele vai mandar outro leão. Não deixa. O que ele falou assim? Saul, Davi está conversando lá, falou assim, ô Saul, é o seguinte, vinha o leão, vinha o urso, eu pegava na barba. Irmão, em nome de Jesus, no versículo disse mais, o Senhor, fica aí nesse, me livrou da... É o Senhor que vai te livrar. Aleluia. Em nome de Jesus, é o Senhor que vai te livrar disso. Mas o que ele falou para mim? Deus mandou o leão, Deus mandou o urso para te fortalecer, você venceu. Presta atenção, vou falar aqui. Você venceu. Olha só, Deus quer nos dar a vitória. Aquele desafio, você pensou que não ia passar, não foi? Até eu pensei que você não ia passar. Eu já estava pensando o que eu ia fazer da minha vida. Mas você venceu. Não venceu? Não venceu? Tava assim, tudo escuro. Tava lá dentro. Tava você e ela lá dentro. Tava lá. Você venceu. Venceu. Tava lá. Venceu. Veio a outra situação, venceu também. Veio a oferta do diabo, venceu também. Agora, será que ai você não vai vencer? O que é o ai para você? É a cidade que o povo lá subestimou. Não. Vamos, já a gente vai pular para lá, para ai. Mas o que nós precisamos entender? Chegou aquele desafio, você pensou que não ia vencer, mas o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, e ela me livrará da mão deste filisteu. Irmão, presta atenção. Você não venceu a depressão? Você não venceu a falta de dinheiro? Eu venci os desafios, as coisas. Você vai vencer. Isso também. Ah, mas eu não sabia como resolver esse negócio, estava faltando serviço. Deus mandou esse serviço, Ele vai mandar outro também, em nome de Jesus. Como é que eu ia fazer, meu Deus, como é que eu faço? Deus te deu graça, você venceu essa situação. Ele vai te dar força para vencer. Para quem venceu esses desafios, vai vencer esse também em nome de Jesus. Mas o que eu preciso entender? Põe aí, por favor, Josué 17:1. Olha lá. Põe o... e prevaricaram os filhos... Põe o 2. Põe 2. Enviando, pois, Josué a Jericó alguns homens a Ai, que está junto de Bet-Avém, a banda do oriente de Betel falou, dizendo, subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens, versículo 3. E voltaram a Josué e disseram-lhe, não suba todo o povo, suba alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fadigues ali a todo o povo, porque poucos são os inimigos. Não subestime a Ai. Sabe por quê? Porque nós estamos no mundo espiritual e o diabo está procurando uma brechinha para entrar. Não estou falando de pecado. Não estou falando de pecado. Mas ele quer uma brechinha para entrar. Uma negligência, uma insensatez. Por isso que eu preciso ser prudente. Por isso que eu preciso ser prudente nas situações. Porque se eu ficar sendo negligente, meu irmão, daqui a pouco, o que pode acontecer? O que pode acontecer? Não, Deus está enviando a palavra dele, filho. Saul, vinha o leão, vinha o urso, eu venci os dois. Vou vencer esse incircunciso. E o Senhor me livrou da mão, e aí ele reconhece, o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, vai me livrar desse circunciso também. Deus é que vai te dar vitória. O que o Espírito Santo faz na nossa vida? Ajuda as nossas fraquezas.
Mas o que eu preciso tomar consciência? Ser prudente. Tem dor que não é para matar, mas que é para salvar. Tem mal-estar que acontece que não é para matar, mas que é para salvar. Aí o filho a gente fala treva, mas é filho do mundo. Não sei se tem uma versão que fala treva. Tem alguma versão que fala treva? O Lucas lá, 16:8. Depois vê se tem aí alguma que fala. Mas o que ele fez? Ele foi prudente. Tem gente que anda do lado da gente, não é crente. O cara não é crente, a pessoa não é crente, mas age com prudência diante das situações. Aí eu vou falar assim, não, peraí. Aí no 10, coloca no 10 aí, Josué 7:10. 7:10. Aí no 10, Então disse o Senhor a Josué, levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Vai lá, 11. Israel pecou e transgrediram o meu concerto, aliança, compromisso, que lhe tinha ordenado, e até tomaram do anátema. E também furtaram, e também mentiram, até debaixo da sua bagagem. Irmão, o que acontece? Deus não estava vendo Acã como uma pessoa separada. Ele via o povo como um só. Deus nos vê como um só. Aí, não estou falando de pecado, que nem o pecado de Acã. Mas às vezes o diabo tenta entrar numa brecha. É brecha de pecado, é brecha de negligência. Não deixa ele entrar, não. Não deixa ele roubar a sua vida, não. Nem a física, nem a espiritual, com situações. Por quê? Porque surgem situações que ele está caçando um jeito. Você quer ver uma coisa? Põe aí Coríntios, por favor, 6:19. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós. Ele está falando em outro contexto aqui, tá? Mas é templo, não deixa de ser. Proveniente de Deus, o que sois de vós, e que não sois de vós mesmo. Vai lá. Porque fostes comprado por um bom preço, glorificai, pois, a Deus em vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Irmãos, presta atenção. A gente vê gente que não serve a Deus, que não busca a Deus, agindo com maior prudência. Sabe por quê? Porque passou dor, passou sofrimento. Então o que eu preciso entender? A dor e o sofrimento muitas vezes chega na nossa vida para que nós não morramos, para que o diabo não entre por uma brecha. Então o que eu preciso fazer? Ser prudente. Mas eu vou entender que eu já venci o leão, eu já venci o urso. Eu não vou vencer essa situação? Vou em nome de Jesus, porque é o Senhor que vai te salvar, é o Senhor que vai dar a vitória. Não, Josué, é o seguinte, sabe o que você faz? Não vai lá, não manda muita gente não para cansar o povo, manda muita gente não, manda só uns 2 ou 3 mil homens. Chegou lá, tinha uma brecha. Pode ser de pecado ou não? Não é de pecado, vamos colocar desse jeito. Mas tinha um lugar que o inimigo queria entrar. Não deixa ele entrar não. Irmãos, tem coisa que a gente faz que a gente paga a consequência até hoje. Tem procedência que quem vos fala tem que paga consequência. E você fala assim, Senhor... Aí você pensa assim, aí quem está do seu lado fala assim, não, deixa aí quieto, não mata o... Esqueci o nome dele, não mata esse cara não que está provocando. Quer que eu mato ele, rei? Está te provocando? Não, não mata não. De repente, Deus vê o que ele está fazendo e eu fico nessa situação mesmo livre. Não, meu irmão, traz consequência. Às vezes você tem uma atitude, você fala, não, uma parede aqui, só tem 3 paredes. Gera uma consequência. Não, 3 paredinhas só que fez. Gera uma consequência. Aí você fica pensando, Jesus, por que eu fui imprudente nessa situação? Mas o que eu vou fazer? Olha só, o que eu vou fazer? Deus é bom. Põe lá, no último lá, 2 Reis 20. Vamos falar dele aqui.
Esse aqui, do 2 Reis. Vai lá, Pedro Daniel, já achou? Já achou? Muito rápido aí. 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Ó. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e disse-lhe: Assim diz o Senhor: ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. E sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta, dizes a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarás, a ti e esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Irmãos, olha só. O que ele fez? Foi falar com Deus. Ouviu uma notícia ruim, mas era uma notícia verdadeira. Era uma notícia verdadeira. Era verdade. Ezequias, era o Isaías. O Isaías é o profeta que mais fala de Jesus, que mais prediz. Ele fala de Jesus nos capítulos todinho, a maioria deles, né? Vai falar de Jesus, está precedendo as revelações lá de quando Jesus vem e tal, os 53 e tudo. É o Isaías, um homem de Deus, falou: filho, você vai morrer, não vai viver não, coloca a sua casa em ordem. Irmão, o que ele fez? Ele falou assim: eu vou me acertar com Deus, vou colocar as coisas em ordem. Foi lá e falou com Deus. Mas ele não estava falando: Deus, eu quero viver, deixa eu viver. Não, ó Senhor, eu andei em verdade. Ele não está pedindo para Deus vida, para viver. Ele está falando para Deus o que ele vai fazer, que ele andou certo. Deus, tem misericórdia, não me manda para o inferno não, enfim, olha Senhor e tal. Isaías acabou de falar comigo aqui agora, não teve jeito. Subiu direto a oração. Irmãos, o Pedro estava afundando, não estava? Desmoronou. A casa foi construída na areia, vacilou lá, desmoronou tudo, vendeu tudo o que tinha, gastou dissolutamente. Mas Deus é bom. Filho, por que duvidaste, homem de pouca fé? Estendeu a mão, puxou para cima. Deus sempre vai nos estender a mão. Vamos clamar a Deus, vamos buscar o Senhor. Olha só, Deus, Ele faz, é assim, é uma engrenagem. É uma engrenagem. Vai acontecendo coisa de quem está do nosso lado, para a gente aprender. Aí você fala assim, ontem eu estava observando, né? Eu falei assim: Jesus, o Senhor está mudando uma conduta de uma pessoa para alcançar outra e outra e outra. O que nós precisamos entender? Que Deus não faz. A gente usa um termo popular, que Deus não dá ponto sem nó. Ele é misericordioso, Deus não dá ponto sem nó. Ele cuida da nossa vida. Olha só, eu passei uma experiência quando meu pai faleceu, e a gente fez uma brincadeira. E a brincadeira foi assim: eu falei assim: pai, fulano, presta atenção, meu pai não era uma pessoa que tinha compromisso com Deus. No final, eu acredito que Deus teve misericórdia sobre algumas coisas e ele mudou bastante. Experiência pessoal. Mas ele pegou, eu falei assim: pai, graças a Deus, né? Fulano foi,
Ciclano, foi bem assim, vocês vão rir. Fulano foi, aí morrendo um monte de gente lá na rua. Fulano foi, não sei quem foi, outro foi. Ainda bem que o senhor mudou, então na sua cidade. Enganou ela. Fih, foi pegar lá. Foi pegar lá. Foi pegar lá. Foi. O que nós precisamos entender? Ela não vai vir na véspera. Não vai vir, a morte não vai vir na véspera. Mas eu preciso me cuidar, preciso colocar as coisas em ordem. Acertar, porque eu não sei. O projeto de Deus era o que, Ezequias? Meu projeto é te matar. É isso, meu projeto é te matar. Mas você quer viver? Ah, Deus, eu quero. Então, peraí. 15 anos. Foi isso que aconteceu. Aí a gente acha que não vai pôr o povo de Israel para correr. Mas põe, porque tinha uma brecha. Aí eu não cuido do templo, o templo morre. Às vezes a gente acha que não vai acontecer nada. Às vezes a gente acha que faz negócio e não vai desmoronar tudo. Desmorona, irmão. Dá um problemão arretado. Você fala assim, Jesus, para que eu fui fazer isso? Você fala assim, melhor não tivesse feito. Mas o que eu preciso entender? Eu estou lidando com um Deus misericordioso. Que eu vou ouvir a notícia desafiadora, vou falar com Ele e Ele ouve a minha oração e muda a minha história. Estou afundando, está desmoronou tudo. Senhor, socorre que eu estou me afundando, salva-me, porque eu estou afundando. Vem cá, não vou deixar você afundar não. Gastou tudo que tinha? Não, vou deixar você na rua não. Deus é Pai. Amém. Em nome de Jesus, amém. Vamos nos colocar de pé? Glória. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Deus Santo, Deus querido.